Você entende que é uma desconstrução de tudo? Onde você quiser. Meu nome é Inês Arana. Hoje é dia 26 de maio de 2023 e sim, eu autorizo a captação de imagem. Como foi o seu processo de formação? Eu comecei a fazer balé muito criança. Com 16 anos eu falei assim, eu quero me aprofundar e eu quero estudar em São Paulo. Aí eu passei um ano vindo 2 vezes por semana para São Paulo. Eu estudava de manhã, à 1 da tarde terminava a escola, ia para casa, almoçava, pegava o ônibus, descia no Jabaquara aqui, pegava o metrô e ia fazer aula no Centro de Artes Integradas, na Rua Cubatão. Eu cheguei para minha mãe e falei assim, eu quero morar porque eu quero fazer aula todos os dias. Então eu fui para casa da minha tia, irmã da minha mãe, aqui em São Paulo. E aí eu estudava aqui de manhã também. E todas as tardes eu passava, sei lá, das 3 às 8, 9, no Centro de Artes Integradas fazendo balé. E eu estava com 16 anos ainda, foi esse primeiro ano. E aí aconteceu uma fatalidade que eu machuquei. Acho que foi excesso de aula, eu machuquei meu joelho. Então, como eu não podia fazer aula, tinha um curso de teatro no Centro de Artes Integradas que eu comecei a fazer. Eu descobri que eu tinha um corpo hábil para poder me manifestar fisicamente, mas eu comecei também a poder falar, a estudar textos, a encontrar a arte dramática. Comecei a voltar a fazer o balé, mas eu já estava mais dividida. O corpo sempre me interessou, o balé sempre me interessou, mas eu estava muito encantada com o teatro. Comecei a dividir as minhas tardes entre aulas de teatro e aulas de dança. E aí, conversando com meus pais, eu falei, olha, eu, em vez de fazer uma faculdade, eu gostaria de continuar a estudar dança lá em Milão e tentar entrar na escola do Pico. E meu pai foi incrível porque ele virou para mim e falou assim, ok, termina aí o colegial, faça 18 anos, e aí eu te ajudo, você vai. Como foi para você ser mulher brasileira lá? Como mulher, eu não tive problemas. Primeiro, porque eu sou branca. Eu não sofri preconceitos. Nos anos 80, o mundo era mais evidentemente machista. Se falava muito pouco sobre isso. Era muito normal o machismo acontecer de forma diária, em todos os âmbitos. E ninguém falava nada porque era normal, né? Nós, mulheres, éramos também muito menos iluminadas nesse sentido de direito, sim, mas na lida, sabe? Das coisas pequenas, do dia a dia. Mas eu não sofri nenhum tipo de retaliação por causa disso. Aqui sim, aqui você vê, principalmente com produtores. Os produtores tratam um homem completamente diferente do que tratam uma mulher. Até hoje, esse ano eu participei de um projeto que teve isso. E é bizarro. É bizarro. Mas lá não. Lá eu não tive essa experiência. Que bom. Conta um pouquinho pra gente esse período que você falou que você teve que aprender a falar italiano pra poder estar aqui. Era simples assim. Então, eu fiz um teste logo que eu cheguei. Eu cheguei em maio e eu fiz o teste em setembro. E eu decorei bonitinho. Eu falava já e entendia, mas não dominava. E no teste que eu fiz, um dos professores da banca ali de exames,
ele começou a fazer algumas perguntas para mim. E eu comecei a... Não estou entendendo o jeito que ele está falando, o que ele quer. E realmente não consegui desenvolver muito bem. E aí, uma coisa que a banca me falou, olha, você tem um potencial incrível, mas você precisa aprender melhor a língua para você poder usufruir. Volta mais tarde, daqui a um tempo, para você fazer de novo o teste. Eu fiquei arrasada. Você acha que um italiano vindo para cá seria cobrado da mesma forma? Claro que não. De não ter esse sotaque, mas um brasileiro tem essa responsabilidade de se desbrasileirizar. Porque tem a ver com seu país em desenvolvimento, terceiro mundo, você não quer ser taxada de subdesenvolvida. Nós fomos colonizados, pagamos o preço até hoje de uma história que foi ensinada nas escolas completamente errada. Tem a ver com um enaltecimento excessivo ao estrangeiro, como se ele fosse o nosso dono ainda. Quando eu entrei, foi 3 anos depois, eu estava com 22. 22, Porque aí eu fui fazer balé, né? Fui trabalhar como bailarina. Depois de 3 anos que eu voltei a fazer o teste de novo, de primeiro. Eu mudei radicalmente, eu fui tão firme, purista e disciplinada para apagar qualquer vestígio de não ser italiana. E agora eu falo assim, não, é legal o teu sotaque. Não, usa o teu sotaque. Então, aí foram 3 anos de curso. No final do segundo ano, eu trabalhei com o François Kahn, que é um ator, diretor e dramaturgo, que era do grupo polonês do Grotowski. E eles todos foram radicados em Pontedera. Lá no Pico, tive que a Escola d'Arte Dramática Paulo Grassi, que é o nome oficial, tive inúmeros professores diretores. Porque as aulas técnicas eram de manhã e à tarde e à noite eram com os diretores. E era de segunda a sexta. Então a cada 3 meses tinha um novo diretor. Diretores de linhas de trabalho totalmente diferentes. E um dos que foi trabalhar com a gente no segundo ano foi o François. Foi quando eu conheci a abordagem grotowskiana. Quando eu conheci o trabalho que parte do corpo. E antes de me formar, eu mandei uma carta para o François, porque a gente se deu muito bem. Sabe quando encontra? O discípulo encontra o mestre. Eu encontrei o François, o meu mestre. Para mim, ele é o grande inspirador de tudo aquilo que eu criei pós-formação. Óbvio que eu bebo de todos os outros que eu tive, porque eu tive muita coisa legal. Mas a linha mesmo, base, o meu caminho, o trilho era com o Grotowski. E aí eu mandei uma carta para ele dizendo que eu estava me formando, dali a 3 meses, eu estava no último processo de formatura. Ele demorou muito para mandar uma resposta, na verdade. Eu falei, acho que ele nem reconheceu ou não recebeu, sei lá. Eu sei que eu estava na última apresentação oficial da formatura, antes de acabar. Acabou a escola, vai pegar o diploma, acabou. E François mandou um mensageiro, na verdade, ele não respondeu a minha carta. No último dia da apresentação, chegou um rapaz que tinha sido aluno lá da escola, já tinha se formado como diretor, e que não sabia, ele estava em Pontedera. Falou assim, eu vim no nome do François e estou te convidando para participar de um trabalho com ele lá em Pontedera. E aí começou toda a minha jornada, onde eu consegui fazer pesquisas sobre abordagens de construção de personagem, a partir do corpo, a partir do texto, a partir do coletivo, a partir do indivíduo. Foi um combo de técnicas que todas elas influenciaram em quem eu sou como artista hoje. Inês, e como foi desenvolver o seu método de treinamento aqui, depois que você voltou? Foi uma delícia. Porque cada aluno é único. Essa habilidade de dar uma aula coletiva, mas fazer com que o aluno se sinta realmente observado e direcionado pelo professor é muito importante. Eu não dou uma aula genérica, né? Eu dou a aula fazendo com que cada um se sinta realmente, estou prestando atenção em você. Trabalhar dando nome às pessoas
você já abre um espaço de comunicação incrível com eles. Por quê? Porque eles se sentem respeitados e individualizados dentro do coletivo. Sou sempre a primeira professora nos cursos formais que eu dou aula que, se aquele aluno trans ou aquela aluna trans não tem um nome social ainda registrado na matrícula e não vem na chamada, eu pergunto e coloco do lado. Eu não chamo pelo nome morto, porque isso é uma violência. E no primeiro dia de aula eu pergunto se tem alguém não binário, se tem alguém que quer um tratamento, qual é o pronome que você quer, qual é o seu pronome, qual é o seu artigo, como você quer ser chamado, como você se identifica. Tem nada a ver com sexualidade, tem a ver com identificação de um ser humano. E tem que ser respeitada essa identificação. No coletivo se enaltece o indivíduo. Vamos trabalhar coletivamente para que cada um tenha, né, a sua identidade estabelecida. Todos vamos torcer uns pelos outros. Todos vamos tutelar uns aos outros. O aluno vai fazer um experimento que vai expô-lo. A gente tem que cuidar disso. Então, a construção da metodologia veio com alunos e ex-alunos. Então eu tive alunos que foram me dando esse espaço, porque a comunicação entre eles foi uma coisa muito fácil, gostosa, com mão dupla, não era só eu impondo e eles acatando, não, ela sempre foi uma troca. E com essas pessoas que já eram profissionais, a pesquisa deslanchou, porque eles estavam querendo que eu pesquisasse. Então, na verdade, muito do que eu criei foi também observando individualmente os alunos dentro de um coletivo, respeitando a identidade expressiva de cada um, porque são elas que formam o coletivo. O fato de ter diversidade e individualidades expressivas bem características e que respeitam e querem dar a sua assinatura. Mas no coletivo, como é que você trabalha algo que tem que ter uma coesão, uma harmonia, respeitando as identidades expressivas e a assinatura de cada um? É uma delícia fazer isso. Quer dizer, eu curti muito fazer e curto até hoje fazer isso. Foi uma pesquisa que me trouxe muitas conexões com artistas completamente diferentes, trabalhando junto. E isso também me deu um olhar muito aguçado para a preparação de elenco. Como eu junto um elenco que nos conhece, que nunca trabalhou junto, que um veio do cinema, outro da TV, outro veio de novela, outro veio de circo, outro veio de... para fazer uma peça junto. Como é que a Action, você desenvolveu, trabalha com esses corpos diversos? Com toda admiração, respeito e liberdade para esses corpos. Porque a Action, ela é parte da premissa do impulso. Um impulso orgânico e verdadeiro que vem, como Peter Brook define o impulso verdadeiro. O impulso vem de algum lugar que a gente não reconhece, mas a gente identifica quando ele é verdadeiro. A gente pensa, o impulso veio da minha crista ilíaca direita. Não, o impulso veio do meu ombro esquerdo. Não, o impulso chegou. A gente não sabe exatamente como é que chega. Mas a gente sente plenamente quando ele é orgânico. Ele não é uma ideia mandada. Não é racional, é físico. Então, como parte, a Action inteira, a parte do espaço, num corpo que é espaço dentro de um espaço físico. Esse corpo é um espaço cênico. O espaço físico é aqui. E tudo isso daqui tem energia e vai promover um impulso verdadeiro em alguém, já parte do pressuposto que tem um respeito total às características desse alguém. Eu nunca trabalhei com deficientes visuais, certo, eu nunca trabalhei. E também nunca trabalhei com cadeirantes. Mas vou trabalhar. Se a pessoa não consegue falar, se ela não tem a fala, ela tem todo o resto do corpo. Ela pode se expressar. Ela talvez não diga um texto, mas ela pode dizer esse texto com o corpo. Porque existe teatro não verbal. Tá, eu me dou só dele que não me deixa mentir, me empinar balde.
A minha questão não é trabalhar na action, é antes da pessoa estar preparada para poder fazer a action. É o básico, é formar alguém, porque a action não é um exercício para iniciantes, é para profissionais, para gente que já está se formando. Porque é um trabalho de criação muito sofisticado. Para você poder criar, seguindo impulsos, tem que ter muita técnica. E eu vou ter que mexer muito a minha cabeça, o meu coração e estudar. Eu não preciso mais me policiar em relação a gênero. Tem uma peça que eu fiz a preparação no elenco com 6 atrizes trans e um ator convidado, que chama Prenda Ali, o Palácio das Princesas. Ganhamos melhor peça, PCA de melhor espetáculo, a atriz Verônica Valentino ganhou melhor atriz no prêmio Shell, melhor atriz no prêmio Bibi Ferreira, Marina Matei, melhor atriz coadjuvante no Bibi Ferreira. Você acha que o teatro é uma arte em que existe essa aceitação Com maior? certeza. Isso aí é uma conquista muito recente, esse século. Sim, a gente sabe por causa da escravidão que os negros foram subjugados de uma forma hedionda. A diáspora negra é a coisa mais vergonhosa contra os povos indígenas, né, ainda massacrados. Já existia. É que aqui no Brasil é uma coisa que o Brasil é extremamente preconceituoso. Extremamente. É muito machista, muito racista, muito transfóbico, muito homofóbico. Mas muito. E muito religioso. Muito temente a Deus. Como foi chegar no Brasil, nessa época, né, que a gente estava no pós-ditadura? Era o Itamar Franco, o presidente. E o Fernando Henrique foi, né, presidente em seguida. Ele era o ministro das Relações Exteriores, se não me engano, depois o ministro da Fazenda, implantou o Real, e aí... Como foi para você ser artista, mulher, atriz, chegar nesse país? Sofrido. Quando eu cheguei no Brasil, a arte, a cultura é fazer novela no Globo. E isso nunca foi minha meta, meu objetivo, eu nunca quis. Eu fui atrás de grupos de teatro. E grupos de teatro são poucos, agora tem muito mais. Depois dos anos do PT no poder. Não sou petista, tá? Depois que é muito pouco dinheiro que existe, não dá pra se viver disso. De estar em cartaz. Não dá. E foi diminuindo cada vez mais o estar em cartaz. Isto é, antigamente, a única folga do ator de teatro era segunda-feira. Terça tinha peça, quarta tinha peça, quinta tinha 2 sessões, sexta tinha peça, sábado tinha 2 sessões, domingo tinha peça. Segunda fechada. Folga. Acabou. Tem peça 1 vez por semana. Acabou. Antigamente você fazia o seu projeto, se fosse contemplado pelo SESC, por exemplo, você tinha 2 meses de apresentação. Agora são 5 apresentações, 5 financiamentos. Vai diminuindo, foi cerceando. A questão social e econômica vai massacrando a arte. Então eu tive muita dificuldade no começo. Se não fossem esses 2 diretores, Antunes e principalmente o Eduardo Tolentino, que me acolheu e me falou assim, vem estudar, vem ver qual que é o nosso trabalho. E não pegou e fez assim, tem que fazer uma audição, ou quando tiver ou vamos fazer o teste no sofá, esse tipo de coisa que já existia muito. Existe até hoje. E depois eu encontrei um parceiro de trabalho, que é um homem branco, gay, mas que é o meu grande parceiro de trabalho até hoje, que é um grande diretor. Que é o Zé Henrique de Paula, né? Então com ele eu consegui encontrar muitos espaços para trabalhar com
com as minhas habilidades, as minhas técnicas e metodologias, fui mudando metodologias, fui acrescentando coisas. Fizemos trabalhos de inserir pessoas obesas, pessoas da comunidade LGBTQIA+, mulheres trans, homens e mulheres negros, fazendo papéis que seriam prioritariamente de brancos. Grande parte dessas pessoas se formaram em oficinas que são contrapartidas. Em CEL, em casas de cultura, em oficinas culturais gratuitas. Se não tem uma sociedade igual, né? Se todo tem uma discrepância social e financeira, pessoas muito pobres com pessoas muito ricas, você tem que fazer isso acontecer pelo Estado de graça. E agora a minha questão vai ser como dar uma base inicial para pessoas com deficiência. Vai ser o meu próximo estudo, porque eu quero honrar isso, porque é uma pauta para mim muito forte, a inclusão. Seja como mulher, seja como artista, e como brasileira, porque esse país é extremamente exclusivo, né?